boa noite Natal, boa noite Rio Grande do Norte. Está no nosso programa Melhor da Noite, neste início de sexta-feira. Peço licença para entrar na sua casa, onde ficaremos até às 18h30, levando as melhores informações do blog opoder.com, os melhores quadros e as melhores entrevistas. Falando em melhores quadros, você tem encontro marcado no segundo bloco com o Dr. Daniel Scarpa da Clínica Bolsinha, esse quadro fantástico sobre estética. No segundo bloco, Dr. Daniel Scarpa. No último bloco também vou aproveitando a questão da área estética, da área de harmonização corporal, facial, vou conversar com a nutricionista clínica, a doutora Priscila Cavalcante Melo. Você que está precisando de perder peso, ficar esbelta, ficar esbelto, hoje é o programa ideal para você, telespectadora, e para você, telespectador. Último bloco, doutora Patrícia Cavalcante da Clínica Bolsinhas. E vamos agora rapidamente ver as principais notícias de tudo que está ocorrendo ao vivo e online no blog opoder.com. Antes de falarmos sobre o blog opoder.com, quero mandar um abraço para todos vocês que me assistem de todas as regiões do nosso estado. Quero agradecer de coração. É impressionante como a nossa audiência é enorme aqui em vários locais do Rio Grande do Norte, todas as zonas da nossa cidade, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, programa de maior audiência da televisão do Rio Grande do Norte. E aproveitando também, você pequeno comerciante, você grande comerciante, se você quiser, se você quer ter a sua marca na maior audiência da televisão do estado neste início de noite, entre em contato conosco, está aqui embaixo o nosso contato, que você terá a sua marca. Eu garanto retorno imediato para você, telespectador, e para você, telespectadora. Blogpoder.com tem oferecimento do Natal Card. Rapidinho, bandidos arrombam loja de roupas e fazem reféns na Grande Natal. Ó, que situação, diariamente, é impressionante como diariamente nós temos um caso, ou é de violência, ou é de assalto, ou é de morte, envolvendo aqui a criminalidade aqui no nosso estado. Uma loja de roupas foi arrombada na madrugada de sexta-feira, ontem, no centro de Parnamirim, município da Grande Natal. Os criminosos chegaram no estabelecimento em 2 carros por volta das 2h30 da manhã e renderam um grupo de pessoas que estavam lanchando na frente do ponto comercial. Testemunhas contam que os bandidos quebraram uma porta de vidro. Vamos lá, produção, rapidamente aqui. Vamos lá, clique. Vamos lá, rapidinho aqui. Eles chegaram numa Amarok prata e um Fiat Toro branco, no mínimo uns 10 caras bem armados. O pessoal que estava no lanche até pensou que era polícia, porque eles estavam com touca ninja. Vamos voltar, vamos baixar aqui a imagem aqui, para a imagem aqui, produção. Ó, loja Schalke. É a segunda, pelo menos que eu tenho conhecimento, tem uma loja Schalke ali na Avenida Deodoro, em frente ao Nordestão. Se eu não me engano, no ano passado, retrasado, também fizeram a mesma coisa. E agora, a loja Schalke também em Parnamirim. Sabe por que eles fazem isso? Porque fica por isso mesmo. Porque se o proprietário da loja, ou então uns daqueles que estavam lanchando ali na frente, isso aqui eu falo diariamente, e não vou deixar de falar, daqueles que estavam lanchando na frente, estivesse armado, tinha reagido, tinha matado os bandidos, tinha ferido os bandidos. Aí ontem Jair Bolsonaro, em uma visita a São Paulo, chegou para uma criancinha, foi filmado isso. Aí a Rede Globo, que de Globo não tem nada, é rede lixo de comunicação, disse que ele estava induzindo a criancinha a atirar. Mas aí o menino lá da favela do Rio de Janeiro, com 8 anos de idade, posta foto com rifle, com espingarda, com metralhadora e nem fala nada. Os direitos humanos não falam nada dessas crianças. A Rede Globo não fala nada. Aí porque Jair Bolsonaro, que está em primeiro lugar nas pesquisas e já disse que, sendo eleito, vai colocar verba publicitária da Rede Globo, para você que não sabe disso, a Rede Globo detém 80% da verba publicitária do governo federal, 80%. E Jair Bolsonaro disse não, eu sendo eleito vai ser igual para todas as emissoras, TV Cultura, TV Record, TV SBT, TV Gazeta, enfim, vai acabar com essa mamada, porque a Rede Globo de televisão, infelizmente, só ensina o que não presta. Não ia nem entrar nesse assunto. Mas para criticar o que é para criticar, eles não criticam. Agora, o que é para criticar, o que não era para criticar, eles fazem. É vergonhoso. Então vamos voltando aqui, que o nosso tempo está muito corrido.
Precisamos revogar o Estatuto do Desarmamento. O cidadão de bem precisa andar armado sim. É melhor o cidadão de bem andar armado do que o bandido armado e matar você, telespectador, matar um ente querido seu. Matemática pura. Nosso tempo se esgotou. Termina o Melhor da Noite, você acessa www.blogpoder.com e fica bem informado sobre diversos assuntos. Vou pedir licença a você. Segundo bloco você tem encontro com o Dr. Daniel Scarpa da Clínica Bolsinhas. No último bloco vou conversar com a doutora Priscila Cavalcante Melo, nutricionista clínica. Quer ficar em forma? Assista esta entrevista no último bloco. Até já. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A Zieto Home é uma marca para quem adora design e bom gosto para decorar os ambientes. Conforto, qualidade, estilo, exclusividade em cada uma dessas peças. Não faltam inspirações. Sua casa ou empresa mais cheias de conforto e beleza com os sofás, poltronas, cadeiras da Zieto. Zieto Home. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Olá, eu sou o Dr. Daniel e estamos aqui novamente para falar sobre os quadros de estética médica e harmonia facial. Hoje vamos falar de um procedimento que para algumas pessoas é extremamente importante. É um procedimento chamado bioplastia nasal ou cirurgia de nariz sem cortes. Esse é um procedimento médico que visa melhorar alguns probleminhas que algumas pessoas têm no nariz e que incomoda muito a autoestima e geralmente a gente melhora muito com esses procedimentos. Então, o que a gente pode fazer na bioplastia nasal? Normalmente a gente faz correções, por exemplo, de calosidades ósseas, onde fica aquele calombo no nariz, nariz apontado para baixo, aquele nariz parece um bico de águia. E a gente normalmente procura deixar a ponta do nariz já arrebitadinha e corrigir essas calosidades. Então, como é que a gente faz esse procedimento? Ele é feito através de preenchedores, certo? Que são injetados em alguns locais específicos do nariz. Quando a gente vai falar de colocação de preenchedor de nariz, a gente tem que falar dos riscos desse procedimento. Ele é um procedimento considerado procedimento médico porque ele é invasivo. Aqui no nariz a gente tem veias e artérias que são bem superficiais e que passam por toda a área nasal, deixando pequenos espaços vazios onde a gente pode mexer. Então tem que se ter muito treinamento e muito cuidado para se fazer esse tipo de procedimento, porque um erro fecha uma dessas veias ou artérias e pode causar necrose do nariz. Então é um procedimento muito bom, com resultados muito bonitos, mas você tem que ter muito cuidado, tem que saber muito bem onde você está trabalhando. Então quando a gente vai fazer um preenchimento, a gente pensa o quê? Aquela ponta de nariz rebaixada, com aquela calosidade, e a gente também pensa naquele nariz que ele é muito levantado, tem aquela calosidade muito alta, aquele narizinho considerado nariz de bruxa. O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? A gente vai levantar o ângulo da ponta do nariz, nos casos, por exemplo, nos homens a gente procura deixar entre 90 e 95 graus a ponta do nariz com relação ao ângulo da face. Já nas mulheres a gente deixa o nariz um pouquinho mais arrebitado, entre 95 e 100 graus. Então aquele nariz que é considerado bonito nas mulheres é diferente do nariz do homem. Nesse procedimento a gente também tem que ter cuidado para não levantar demais, porque se levantar demais vai ficar aquele narizinho de porco. Narizinho com a narina para frente, isso não é muito bonito. Então quando a gente vai fazer essa elevação, a gente injeta o preenchedor exatamente na base do nariz, em alguns casos nessa área também, para que a ponta do nariz suba
e eleve esse ângulo. Então, quando a gente faz esse procedimento, normalmente essas calosidades também já retificam um pouquinho, mas a ponta do nariz já fica harmônica. Depois de levantar a ponta do nariz, quando tem necessidade, a gente vai preencher em determinados pontos para fazer a correção do dorso nasal, deixando ele retinho ou empinadinho, de acordo com a vontade do paciente. Então aqui a gente pode mostrar as fotos de alguns pacientes, por exemplo, que fizeram essa correção. A gente nota que a ponta do nariz desse paciente era muito rebaixada. Então quando a gente eleva a ponta, dá a impressão que o nariz ficou mais reto. Então, foi colocado nessa região, mas ele também retifica um pouco. E melhora muito a harmonia da face. O rosto passa a ficar muito mais harmônico. A gente também pode fazer a correção simplesmente das pessoas que têm essa calosidade aqui. Essa calosidade já é de nascença, é genética, e muita gente acha que precisa uma cirurgia no nariz para resolver. Nesse caso, a gente faz um disfarce. A gente injeta o preenchedor acima da calosidade e abaixo dela, e ela vai desaparecer. Vai ficar retinho o nariz. Bom, como eu tinha falado com vocês, o cuidado que a gente tem que ter com esse procedimento. Essa paciente aqui, ela tem uma história colocada na internet de um procedimento que foi feito por um profissional não médico e, infelizmente, aconteceu um erro de se pegar um vaso sanguíneo e ela teve uma necrose da pele na ponta do nariz. Para a sorte dela, essa necrose foi superficial e ela conseguiu se recuperar totalmente. Mas é por isso que é importante fazer o procedimento com profissionais capacitados e habilitados e que saibam fazer corretamente, tenham experiência nessa área. Essa área do nariz é uma região que a gente não pode brincar, porque você ou embeleza ou vai acabar com a vida da pessoa. E a gente não quer fazer isso, a gente quer deixar as pessoas mais belas. Bom, se você quiser procurar a clínica para fazer sua avaliação e fazer sua correção no nariz, é só ligar para o número abaixo. Boa noite a todos vocês. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A Zieto Home é uma marca para quem adora design e bom gosto para decorar os ambientes. Conforto, qualidade, estilo, exclusividade em cada uma dessas peças. Não faltam inspirações. Sua casa ou empresa mais cheias de conforto e beleza com os sofás, poltronas, cadeiras da Zieto. Zieto Home. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Estamos de volta com o programa O Melhor da Noite, início de noite, sexta-feira. Já está aqui comigo a doutora nutricionista Priscila Cavalcante. Priscila, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa TV Cultura. Obrigada. Priscila, eu trouxe você aqui porque eu estou fazendo um tratamento, vamos dizer assim, uma avaliação, um acompanhamento nutricional e já senti melhoras. Porque por mais que eu seja magro, mas a minha alimentação não estava correta. E isso acontece com muitas pessoas, não é isso, Priscila? Sim, acontece, Batalha. Nem sempre o paciente esteticamente magro, ele está com a alimentação correta ou ele está 100% saudável. O paciente, ele pode estar magro, mas com uma determinada região localizada, de gordura localizada, que era o seu caso, né? Que a gente está trabalhando em cima disso. E com a melhoria na alimentação, né? Com isso você evoluir um pouco mais no seu percentual de gordura, que já é muito bom, né? E ganhar mais saúde, né? Longevidade
Agora, fugir sempre dos alimentos industrializados, não é isso, Priscila? O ideal é a gente procurar uma alimentação sempre mais saudável, rica em frutas, verduras, não utilizar temperos condimentados, que sejam temperos prontos, que esses são ricos em sódio, e aí aumentam a capacidade de retenção de líquido nos tecidos, entendeu? Faz com que o paciente se torne demasiado, aquela sensação inchada, às vezes o paciente nem tá com peso acima, é só da retenção hídrica. Entendeu? Então, assim, sempre procurar uma alimentação mais saudável. Eu vou temperar com caldo quinoa? Não. Vou procurar temperar com alho, cebola, comprar temperos naturais, a pimenta do reino, não aquela já industrializada, moída, aquela pimenta que a gente mesmo vai moer, entendeu? E alecrim, todas as ervas. Então, com isso, dá mais sabor à comida e a gente não precisa carregar tanto sódio, né? E com isso, ao longo do tempo, a gente pode gerar uma hipertensão. E para quem já é hipertenso, já não deve utilizar. Você falou a respeito do sal. Fala-se hoje muito no sal rosa do Himalaia. Qual é a sua opinião a respeito do sal rosa do Himalaia? O sal rosa, ele existe uma quantidade de nutrientes, entendeu? Presentes que são neles e que trazem vários benefícios, mas o sal rosa se abre uma brecha porque ele também se torna prejudicial. O que eu falo para todos os meus pacientes no consultório é o que? É a medida daquilo que a gente vai utilizar, entendeu? Porque às vezes a pessoa acha, é o sal rosa, é saudável, vou colocar. Não, tudo existe uma média, entendeu? É como eu falo, o veneno é a dosagem. O sal, mesmo que seja o sal rosa, a fruta, mesmo que seja rica em vitaminas e micronutrientes, a gente tem que prezar, tem que ver que tudo em excesso se torna um veneno. Então deve-se existir um equilíbrio. Agora, se evitar o sal é melhor, porque muita gente fala assim, não, o organismo precisa de sal. Não é? Então procede realmente isso? Então, nós precisamos do sódio já desde a nossa formação celular, né? Que existe a bomba sódio-potássio, não vem nenhum caso entrar profundamente nessa área. Nosso corpo precisa de sódio, agora assim, dentro que seja equilibrado. Priscila, e... Aí uma diquinha pro pessoal que tá em casa, assim, exagerou no sódio, exagerou naquela alimentação, tá com o corpo pedindo água, que a gente fica, o que é que a gente pode fazer? Enriquecer nossa alimentação em potássio, que aí vai aliviar esse sódio dentro do nosso organismo, que são as frutas, as verduras, entendeu? Beber bastante água, que aí faz com que essa sensação passe. Priscila, e o açúcar? Então, o açúcar, ele hoje é tido como um veneno, né? Um vilão. Um vilão. Os nossos antepassados, açúcar era um produto raro, uma especiaria muito cara, entendeu? Então se utilizava muito pouco. Hoje a oferta de açúcar é muito grande. Todos os alimentos chamam a atenção quando eles contêm açúcar, né? Se torna um vício. Eu sempre falo para os pacientes, para evitar o açúcar, cortar, não, a gente não tem como cortar, até porque nós temos uma vida social. E você pode ir na casa de alguém, ter um alimento... Não pode deixar de tomar um café porque tem açúcar. Não pode deixar... Não é assim. O café a gente pode hoje criar o hábito de não utilizar o açúcar. Isso aí é um hábito que a gente consegue tranquilamente fazer. Eu trabalho com meus pacientes de que forma? Eu sou acostumada a colocar 2 colheres de açúcar por dia no meu café. Aí eu falo para o paciente, então vamos começar a colocar 1,5. Aí depois o paciente volta lá no retorno, eu falo lá, então vamos começar a botar 1. E assim gradativamente. Você vai criando o seu paladar. Você vai domesticando, educando o seu paladar. E aí aos poucos aquela necessidade do doce, ela vai diminuindo. Preciso cortar, eu vou fazer os 30 dias sem doce. Quando você passar os 30 dias, no 31º dia, você vai querer comer uma bacia de açúcar. Você não precisa, assim, radicalizar, entendeu? O que você precisa é criar hábitos saudáveis. Posso deixar, assim, para comer uma sobremesa no final de semana, ou de 15 dias, ou mensalmente. Mas o que eu não posso
é chegar hoje e falar, nunca mais eu vou comer. E aí, quando o paciente tem aquela necessidade, muitas vezes eles quebram a dieta por conta dessa rigidez. E ao mesmo tempo se desmotiva. Se desmotiva bastante, Natália. Como eu trabalho com a obesidade lá na clínica, né? Uma boa parte dos meus pacientes são obesos, fora a parte estética. Como eu sempre consegui o sucesso nos meus pacientes, era educando eles gradativamente. Eu não colocava... Não se pode trabalhar com a dieta do dia para a noite, mudando totalmente o hábito daquele paciente. Você tem que ir trabalhando. É um trabalho de formiguinha, como eu falo. Ele passou a vida toda ganhando peso. E aí chegou naquele determinado momento, ele se cansou daquele peso, mas ele a maioria já vai com baixa estima, então você vai pegar aquele paciente, você vai trabalhar com ele gradativamente. O hábito de 2 colheres de açúcar, você trabalha com o paciente que come 5 pães, você vai trabalhar o paciente para comer 3, depois você trabalha com aquele paciente para comer 2, depois você trabalha com aquele paciente para comer 1, depois você começa a fazer substituições, entendeu? Você trabalha com substituições do paciente, mas gradativamente. Você não pode agredir radicalizar. Não, nem radicalizar, nem se torna uma agressão, porque o paciente vai fazer no primeiro dia, no segundo ele já vai começar a pensar que aquilo ali é um saco e aí não volta mais. Você falou em pão. Muita gente diz, não estou comendo mais o pão francês, o pão doce, mas eu estou substituindo pelo pão integral. Funciona? O pão integral depende da qualidade do pão integral. A maioria dos pães integrais são feitos de que forma? 70% de farinha integral, 30% da farinha branca. Quando eles não são feitos 50% de farinha integral e 50% de farinha branca. E tem a adição de açúcar. A gente sempre tem que tomar cuidado, sempre tem que aprender a ler os rótulos, analisar aquele alimento. Porque, eu tô comendo pão integral, aquele que eu compro no supermercado, que é bem fofinho e tudo. Mas aquele pão, ele é 50% farinha de trigo integral, é 50% farinha branca. E aí tá resolvendo o problema? Às vezes nem tanto. Nem tá resolvendo o problema do paciente, entendeu? Tá gerando mais açúcar do que trazendo benefício. E gastando mais dinheiro, porque geralmente o pão integral ele é bem mais caro. Porque, como eu trabalhei muito tempo em padaria, então eu posso falar dessa parte de processamento. A farinha de trigo integral, ela se torna, a fibra dela é mais firme. Então, para você bater, você tem que trabalhar com ela bastante para você tornar o pão fofinho. E aí eles colocam a farinha branca para tornar uma liga mais fácil. Para tornar aquele pão molinho, entendeu? Não ficar aquele pão tão seco. Às vezes, quando você pega um pão integral que ele é mais seco, você sabe que você pode olhar. Ele deve ter 90% de farinha de trigo integral ou 100% de farinha de trigo. Então, quanto mais seco o pão, isso é uma dica. Quanto mais seco... Mas assim, depende, porque já existe hoje padarias aqui em Natal que trabalham com pão 100% integral. Entendeu? Então, assim, eu indico para todo mundo. Hoje já existem essas casas de produtos naturais que já trazem de fora os pães 100% farinha integral. Mas você tem que analisar sempre. Agora, o que é que nós poderíamos substituir pelo pão? Trocar o pão por que alimento? Então, eu sempre falo para os pacientes que eu gosto bastante de trabalhar com os tubérculos pela questão de índice glicêmico baixo, entendeu? Você consegue reduzir esse índice glicêmico, não precisa dar um pico de açúcar no seu organismo. Dependendo do tempo de cozimento, também vale salientar. O que é os tubérculos? São a macaxeira, o inhame, a batata doce, são as raízes. O inhame, o que eu mais utilizo é o cará, certo? Se torna mais saudável, ele também é rico em ácido fólico, é o que tem menor índice glicêmico comparado aos 3, entre a batata doce, a macaxeira e o inhame. A batata doce, que é a queridinha dos atletas, ela eleva seu índice glicêmico. Quanto mais o tempo de cozimento, maior o seu índice glicêmico. Isso também interfere. Às vezes você acha que tá ali falando, eu tô comendo a minha batata doce e tudo, mas ela passou meia hora cozinhando. Então o tempo de cozimento também interfere no índice glicêmico, entendeu? Assim como nos legumes, o ideal... Então o ideal seria cozinhar tudo na panela de pressão, que é mais rápido? Você pode cozinhar numa panela de pressão que se torna mais rápido, mas quanto mais
mole, assim, digamos que ela fique, mas você vai quebrar as fibras daquela raiz, daquele tubérculo, e aí faz com que diminua o índice glicêmico. Na verdade, porque como ela tem muita fibra, ela consegue controlar mais esse índice glicêmico. Muita gente gosta do famoso cuscuz, tapioca. É o ideal para se comer nesse período de perda de peso? Durante toda a vida. Sim, a gente pode utilizar, existem as ressalvas, tá? Como se vai utilizar a tapioca ou cuscuz, a gente pode agregar outras coisas, tá? Eu posso pegar o meu cuscuz, na minha massa de cuscuz eu colocar o farelo de aveia, que vai ajudar a reduzir o meu índice glicêmico. Eu também posso trabalhar com a manteiga ghee no meu cuscuz, porque essa gordura... Nunca margarina. Não, jamais utilizar margarina. Veneno. É veneno. Nem barata chega perto. É a única coisa que se explodir só sobrevive as baratas e a margarina, né? Carbono comum. Então, assim, a gente pode utilizar uma fonte de gordura boa para garantir com que não se torne o índice glicêmico, retardar essa absorção rápida, que é, no caso, a manteiga ghee é uma excelente opção, ou o azeite, entendeu? Hoje já tem óleo de abacate, óleo de linhaça que você pode utilizar. O óleo de coco, hoje ele tá... já se foi mocinho, hoje já tem estudos que comprovam. Eu, particularmente no consultório, eu gosto de tratar de forma individualizada, entendeu? Eu não dou a todos os pacientes, eu peço para os pacientes para eles terem uma média, entendeu? Tem paciente que gosta de pegar um óleo de coco. Óleo de coco não é para ser utilizado levando ao fogo, entendeu? Tem gente que tá usando óleo de coco para fritar. Mas não se fala muito que se precisa substituir, que se pode substituir o óleo de cozinha, óleo de girassol por azeite. Por azeite. E o óleo de coco? O azeite, você pode utilizar o azeite, azeite de oliva comum para levar ao fogo. Não precisa ser o azeite extra virgem. O extra virgem ele é feito de prensagem a frio. Quando você eleva a temperatura do fogo, ele perde as suas propriedades, porque ele foi de prensagem a frio, ele, digamos, foi feito em baixas temperaturas, entendeu? E aí você eleva a temperatura, ele se desnatura. O azeite de oliva comum não. Ele foi feito para suportar altas temperaturas, então você pode trabalhar com ele na sua cozinha. Banha de porco? Pode-se utilizar desde que seja natural, não as industrializadas. Muitos pais têm o hábito de não fazerem mais suco para os filhos, sucos naturais, e comprarem o suco de caixinha. É veneno do mesmo jeito que é o refrigerante, não é isso? Pela quantidade de corantes, pela quantidade de açúcar presente. O suco hoje ele também se torna, ele é para ser evitado, né? Porque você diminui as fibras, eleva o índice glicêmico nesse por causa suco, da frutose? Por conta da frutose, porque você acelera o processo da frutose quando você começa a liquidificar, fazer o processamento dele. Então, o ideal realmente é dar à criança a fruta. Você não precisa dar o suco. A criança, até 2 anos de idade, o corpo dela, a criança não tem que receber açúcar. Inclusive, saiu até um estudo recentemente que as escolas, as universidades, as escolas estão pedindo para os pais, criança até 2 anos de idade, evitarem dar o suco natural. Por causa da frutose. Por conta da frutose. E não só isso, né? A criança ela não precisa do açúcar, ela não tem a capacidade de digerir o açúcar. Você torna uma criança viciante em açúcar, você nem tem a capacidade. Você pode não estar gerando uma criança diabética, entendeu? Por dar, dou aqui um chocolatinho e tudo. Até porque a natureza não existe liquidificador, não é isso, doutora? Não só por isso, mas pela questão do hábito saudável para a criança, entendeu? Hoje você vê aí vários adolescentes obesos que foi da alimentação durante toda a infância, né? Nós somos a única espécie no mundo que tomamos leite de outra espécie. Existem estudos recentes falando que não é bom o ser humano tomar o leite de vaca, principalmente de caixinha, que é industrializado. Qual é a opinião da senhora a respeito disso? Batalha, eu sou nutricionista clínica,
certo? Tem as nutricionistas funcionais que não gostam do leite, entendeu? Eu acho que isso vai de cada profissional, do que ela vai tratar do seu paciente, do que o paciente tolera, do que o paciente não tolera. A gente sabe que o leite é rico em cálcio quando ele é adicionado em algumas refeições. Tipo, tem muitas crianças que a mãe, não quer comer, dá o leitinho, enrola aqui, dá o leite depois do almoço. A criança vira viciada, o hábito alimentar fica cortado. Depois, comeu no almoço o feijãozinho, teve lá sua refeição com ferro, a mãe vai lá, dá um leitinho, cortou toda a absorção do ferro, porque o cálcio, ele quer a absorção do ferro. E aí as crianças aparecem bastante anêmicas por conta desse hábito alimentar. Uma coisa tão simples, mas que termina que as mães também não têm esse acesso, né? Então, assim, eu deixo o leite a cargo de cada caso em caso. Doutora Priscila Cavalcante, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa O Melhor da Noite. Quero até convidá-la novamente, que eu tenho aqui vários assuntos, mas o tempo muito escasso, passou muito rápido. E quem quiser ser consultado pela doutora Priscila, Clínica Bolsinhas, não é isso? Isso, eu atendo na Clínica Bolsinhas, na Avenida Rui Barbosa, número 90. E o telefone da clínica é 3201-5372. 3201-5372. Inclusive tem até um pacote especial com a esteticista Júlia Dutra, não é isso? Isso. Tem um pacote para gordura localizada que meu paciente vem fazendo. Sim. Tá? É um pacote no valor bastante acessível. A gente sabe que a gordura localizada, ela só sai através de remoção. A célula de gordura, ela não sai se não for removida através de tratamentos ou processo cirúrgico. Ela até murcha quando a gente emagrece. Então, assim, o ideal é a gente procurar uma alimentação e procurar um tratamento estético. E lá na clínica a gente tem um pacote com valor super acessível. Que beleza, eu indico, viu? Fantástico. Doutora Priscila Cavalcante, mais uma vez agradeço a sua participação no Melhor da Noite. Agradeço a sua audiência. Até segunda-feira, querendo Deus. Esqueça o mal, faça só o bem. Tenha um extraordinário início de final de semana. Até segunda-feira.